Olá, pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui de novo para discutir nomenclatura. Não se assustem com essa molécula gigante aí, nem com esse nome gigante. A gente está hoje aqui, eu, Bruno Cotrim, professor Murilo e a ilustre presença do professor Rodrigo, aqui, nosso especialista em nomenclatura. Inclusive, ele foi autor do capítulo de nomenclatura do livro Química Orgânica, da equipe lá do FRJ. Então, a gente sabe que a gente pegou a estrutura, né, dessa molécula, que é a batratoxina, me corrijam se eu estiver errado. A inspiração veio de um vídeo que o professor Antônio Florencio postou no canal dele e falava desse veneno que está presente em espécie de sapo, uma espécie de sapo. Então a gente pegou isso aqui, não é para destrinchar a nomenclatura toda, mas é para tirar dúvida de alguns conceitos que estão presentes nessa nomenclatura, que a gente copiou e colou aqui embaixo da estrutura, né? Então, dito isso, a primeira coisa que eu queria perguntar para o professor Rodrigo, se ele sabe me responder, é como é que a gente sabe, numa cadeia, numa molécula, qual é a parte da estrutura que é só a numeração, qual é a parte que é linha, e no caso, porventura, tiver duas linhas, como é que a gente divide isso? Como é que significa esse linha? Por exemplo, temos ali na nomenclatura, ó, 2 linha oximetil N-metilamino, sabe? Ó, eu não tenho visto em estruturas assim, complexas, né? Mas estruturas mais simples, que tem às vezes repetição de unidades, eles costumam distinguir um lado do outro, né? Conceito de fase de separação de cadeias, você atribui linha 1 e ao outro não. Costuma ser feito assim, ok? Deixa eu ver se eu entendi, professor Rodrigo. Normalmente, a gente fala da cadeia principal de uma molécula, é aquela maior cadeia de carbono, né? Em geral, né? Claro, pode ter exceção. Sim, Mas, e quando você tem a interrupção da cadeia por um heteroátomo, aí começaria uma outra cadeia. Aí seria o caso de botar linha, não seria isso? não é bem assim, né? Eu teria que examinar melhor essa linha aí, mas como é que eu vou falar? Às vezes você tem estruturas com anéis condensados, por exemplo, você tem a sua própria numeração, né? Por exemplo, esse anel aí que está no substituinte, né? Que são 3 anéis condensados, né? Um de 5 membros, depois vem mais 3 unidades de 6 membros. Ele se chama, a sua estrutura saturada é o pregnano, tá bom? Ele tem a numeração própria. O pregnano tem a sua numeração própria. Vou só destacar aqui, tá, Rodrigo? Esse aqui que tá de azul, né? Ó. Uma pergunta, Rodrigo. Pregnano é IUPAC ou não? Você sabe? É Ou é IUPAC, isso? mas não é um nome sistemático, tá entendendo? Não é um nome assim. Esse É, aqui, ó. e mais o de 5, e mais o de 5 Mais, junto. mais o de 5. Isso é Falta pregnana. se você tirar a dupla ligação que tem neles, você tem o anel pregnano, né? É claro que sem aquela hidroxila, mas você tem o pregnano. Vocês depois podem botar na internet, mostrar a estrutura pregnano, e o pregnano ele começa a contagem daquele anel mais afastado, onde você, o Murilo, você começou a desenhar, a numeração começa a contar dali. Então, ele tem a numeração própria. Daqui? Vamos dizer e é mais em cima, é o outro carbono mais em cima. Tá, só um minuto. É que está lá direito mais acima. Sim, sim, sim. Entendeu? O negócio aqui soltou. Agora sim. Não é aqui, né? Não. É Seria. no topo, ali desse anel. Isso aí. Aí vai em sentido anti-horário. Ok? Isso. Esse é e essa numeração que ele respeita, nessa estrutura aí. Aí vai onde está as 5, isso, as 6, 7. Você pode ver que até atribui uma insaturação no 7, 8, aí para. 9. Exato. Aí o 10 fica. Exato. Aí o 10 fica. É isso aí. Perfeito.
O 11 na hidroxila. Aí 11, isso, 11, 12, exato, isso aí. 13, 14, aí tu segue, isso, 15, 16, perfeito, perfeito. Essa seria a numeração. Esse era o pregnano. Mas vamos dizer, Bruno, que você tivesse uma cadeia principal ligada à estrutura e que tem uma outra unidade similar, né? E você fosse repetir numerações. Como é que você vai distinguir o número 1 ou o número 2 dessa para o número 1 e o número 2 da outra cadeia? Aí, nesse caso, costuma-se usar linha, né? Nesse caso aí, eu não sei, eu não saberia te dizer o uso da linha, teria que pesquisar mais. Mas o uso da linha é sim usado nesses casos para distinguir cadeias, porque você repete as numerações. Então, como é que você vai saber se a numeração, o 2 é de um substituinte complexo, né? E se não é o 2 do outro, né? Você vai botar dois número 2 iguais e você diferencia eles por linha. Esse é o que costuma ser feito. Diferencia apenas pela linha. Entendeu? Só para você Rodrigo, dizer, esse 2 não é o outro 2. O outro 2 linha é da cadeia que está usando numeração linha. Costuma ser assim. Não estou falando que é o caso aqui, teria que analisar mais profundamente. Mas ele é usado nesse sentido, para distinguir. Quando você tem números iguais, se diferencia entre eles. Entendi. Entendeu? Rodrigo, Mas a numeração pregnana usada aí nessa nomenclatura é essa. esse óxido... Desculpa, fala, Moreira, perdão. Não, eu só confirmar aqui, Bruno, se esse 7,16 de eno é relacionado a esse carbono 7 aqui, né? Uhum. Esse 7 aqui. Exato. Estão vendo que 7 e 16, onde começam as duplas? 7 e 16 de eno, isso aí mesmo. De eno, essa ligação dupla no anel, né? Perfeito. E, Bruno, o que você falou da cadeia principal, tem que destacar um ponto. É a maior cadeia possível com grupo funcional de maior prioridade. Porque você pode ver que a maior cadeia aí é esse conjunto aí de 4 anéis, mas eles não é a cadeia principal. A cadeia principal é a do carboxilato, que é o do éster, que, por sinal, é o menorzinho, mas é o grupo de maior prioridade aí, que é o éster. Ah, então peraí, cara, isso é uma coisa importante, vamos marcar aqui. Se eu me lembro bem, é onde eu estou marcando aqui agora. Ah, é isso. Então essa é a cadeia principal, Rodrigo? Essa é a cadeia principal. A cadeia principal é a maior possível que possui o grupo principal de maior prioridade, o grupo funcional, perdão, de maior prioridade. Olha que Que no caso aí é o interessante. éster. Que no caso é o éster, né? Porque os outros é o quê? O álcool, amina e éter. Perde para éster. Rodrigo, mas eu fiquei na dúvida. Porque se o pregnano de eno, não é a principal, não deveria vir com linha? Não, a linha é quando você tem por exemplo, se eu tivesse... É como eu falei, aí eu teria que olhar por que essa linha aí. Deve ter repetição de alguma Entendi. unidade, alguma coisa, mas quando você tem repetição, por exemplo, se eu tivesse duas cadeias substituintes, não estou falando da principal, a principal é só uma, mas se tivesse uma bifurcação de cadeias, e você tivesse que numerar cada uma delas com o número 1, 2, 3, respeitando as normas da IUPAC, como é que você distinguiria a numeração de uma cadeia com a da outra? Você usa a linha, entendeu? Então, eu estou vendo que o linha serve para aquele ciclo que tem nitrogênio e oxigênio ali, né? É esse que ele está utilizando. 2 óxidos na posição 18. Posição 18, ali... Tem que... A 18... Esse ciclo que tem nitrogênio e oxigênio, esse ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 membros, né? Que passa pelo nitrogênio e oxigênio. Aí tá lá. Murilo, eu acho Oi. que a posição 18 que ele chama aí, eu acho que é essa... Sabe o carbono 13? Sim. Não tem um carbono ligado a ele que depois se liga ao nitrogênio? Eu não sei se... Peraí, esse... Esse aqui seria o 18, não? Eu acho que esse é o 18. Porque esse é o 18 na posição pregnano. Mas só que no pregnano, aí é um metil, que é numerado como 18. O pregnano
é o nome preferencial da IUPAC para essa estrutura. Para tu ver, Bruno, não é o sistemático, mas o pregnano, o anel pregnano, a cadeia pregnano, é o nome preferencial da IUPAC. Uhum. Né? Senão Para fica muito complexo. Então, eles adotam, por exemplo, ácido benzoico. Ácido benzoico não é um nome sistemático. O nome sistemático seria ácido benzeno carboxílico. Só que a IUPAC prefere o ácido benzoico, o nome. Esse é o nome preferencial pela IUPAC, mas o nome sistemático seria ácido benzeno carboxílico. Uhum. É a mesma coisa do pregnano. O pregnano, ele tem os substituintes próprios dele. Né? Onde você marcou 18, Murilo, é um metil no pregnano. Só que aí o que acontece? Como a cadeia se assemelha mais ao pregnano, eles pegam o pregnano e alteram o nome dele, que é muito mais fácil, para chegar ao substituinte. É muito mais fácil assim do que você fosse fazer do zero um nome sistemático. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo. Esse finalzinho aqui, ó, 3-carboxilato, 2,4 de metilpolipirrol. Como é que entra a numeração aqui nessa cadeia principal? A posição começa do nitrogênio ali da cadeia pirrólica, né? do anel. Do nitrogênio sentido horário. Então, esse aqui seria o carbono 1. Não, seria a posição, o 2. Eles chamam de posição 2. O 1 é o nitrogênio, é o próprio A 1 é nitrogênio. o próprio nitrogênio, tá? Isso. Você pode ver que vai bater direitinho. Os dois metilos vão cair em posição 2 e 4. 1, 2, 3, 4. E a posição é isso. E aí o 3 é justamente o carboxilato, que é a unidade do éster. Porque o éster, ele tem nome oato quando a cadeia é aberta. Quando o grupo do éster está ligado a anel, a terminação, o sufixo é carboxilato. Isso é regra do IUPAC. Que tem uma numeração 1, 2, 3, 4, 5 aí no pirrol, né? Uhum, sim. Não poderia confundir esse 1, 2, 3, 4, 5 com a 1, 2, 3, 4, 5 do pregnano? Isso não daria para confundir? A minha dúvida é por que ali não tem outra numeração. É porque é a cadeia principal. Essa numeração da cadeia principal não se pode repetir em outro. Então, já sabe que quando você usa antes, né, é para substituinte. É para substituinte. O último nome é a cadeia principal, então você não confunde essa numeração. Entendeu? Não vai a cadeia confundir. principal é única, você só pode ter uma. Agora, substituinte não, você pode ter várias. Por isso que no substituinte você faz uso da linha também, porque você pode ter mais de uma cadeia como substituinte. Entendi. Agora, o Rodrigo, me chama a atenção também em alguns números da cadeia do pregnando de Eno, que tem algumas letrinhas alfa e beta. Você sabe o que seria isso? Eu sei que no pregnano, essa posição 5 aí, quando é para baixo, é posição alfa. Eles chamam de posição alfa, né? Posição 5. E para cima é posição beta. Como está para cima aí o metil, aí é beta. Igual açúcares, né? Igual alfa e beta de açúcar. Isso. Só para pegar aqui, vocês estão falando da posição 5 do pregnano. Nessa posição que você marcou aí. Assim. Você está vendo que tem uma metila aí que é apontada para cima. Né? É uma ligação cunha. Essa posição para cima é beta. Se fosse para baixo, seria alfa. Ah, tá. Rodrigo, mas, por exemplo, no 3 está alfa, mas está para frente. Um pouquinho estranho. A não ser que a gente tenha copiado errado, né? Na 3, tá, entendi. Essa 3 aí, essa posição 3, no pregnano ela não existe, tá bom? Não existe. Eu não sei porque, eu não sei dizer porque aí é alfa. Isso eu já não sei dizer, porque aí é alfa. Tá, vamos pular essa então. Aí, a última coisa que eu ia perguntar... Essa é uma das alterações feitas, né, na cadeia original pregnano. Tá bom? Bom, se alguém souber, coloca no comentário aí. Eu acho, Rodrigo, deixa eu te perguntar um negócio. Aqui você falou para a gente que, ora, ele está utilizando nomenclatura sistemática, né? E ora ele está usando uma nomenclatura que é, digamos, mais usual, não é isso? Ele pode fazer certas combinações, sim, no mesma molécula. É permitido.
Permitido Isso que eu queria saber, é permitido, né? Permitido, é permitido. Existem limitações em relação a isso, mas isso pode ser feito. Isso pode ser feito. Bacana. Você pode fazer uso dessa regra numa cadeia. Você tem cadeias distintas aí. Você tem a cadeia principal e tem a cadeia do substituinte. Você pode fazer esse uso na cadeia substituinte isolado da cadeia principal. Tá bom? Tá certo. Permitido. Então, Manda, Rodrigo. Fala, Murilo. Não, manda. A última coisa que eu ia perguntar era em relação ao 2-oxetil-N-metilamina, né? Você vê que está ligado no carbono 18, né? E aí ele bota a linha que, como você falou, para não confundir, né? Seria isso? Que é esse ciclo ali que parte do carbono 18, né? Que tem um nitrogênio metilado e... Sim, pode ser isso, sim, pode ser. Porque você aí entraria uma outra cadeia ligada a essa cadeia, né? Entre o nitrogênio e o oxigênio. Você fala disso, né? Aham. Não, Aqui, sim, ó. pode ser. É aqui que vocês Ele estão está falando? falando disso aí. Ele pode estar usando aí para não confundir com 2 do pregnano, do anel derivado do pregnano. Pode ser. Pode estar fazendo esse uso, sim. Eu vejo que algumas, a nomenclatura IUPAC, em estrutura mais simples, ele até não costuma usar essas linhas. Mas a linha, ao falar, ela tira essa dúvida, né? Porque se você estiver escrevendo, dá para perceber. Mas se você falar, você não sabe se o 2 é o 2 do pregnano ou se o 2 desse outro anel. Então, realmente, é uma boa observação, Bruno. Você podia repetir, Rodrigo? Que eu perdi aqui a linha. Acho que deu uma microfonia de alguém aí. Mas deu retorno, sim. Acontece se você puder repetir. Tá. O Bruno chamou a atenção numa coisa importante. Entre o nitrogênio e o oxigênio, você tem que dizer em que posição o oxigênio está ligado, né? E você tem ali, a partir do grupo nitrogênio, da mina, você tem o carbono que você marcou com 2 asteriscos, próximo ao nitrogênio, como posição 1, e depois a posição 2, que é vizinho do oxigênio. Então, você tem que dizer que esse oxigênio está ligado ali, na posição 2, né? E não na 1. Mas como é que você vai saber que esse 2, ao falar, não é o 2 do anel pregnano, derivado do pregnano, seria o pregna 7.16 de ano? Você bota o linha. Aí você sabe que, sendo 2 linha, é outra cadeia. Tá bom? É uma cadeia interna, essa cadeia que nós estamos discutindo, pregna 7,16 de ano. Esse é um exemplo. Você tem repetição de números, você distingue o número do outro por linha. O 2' que está associado a esse 2-oxetil, esse 2-oxetil, dentro da cadeia do pregnano, para diferenciar, você coloca a linha. Porque senão você bota só 2 e fala 2, mas esse 2 é o 2 do lado hidroxila ali do pregnano, derivado do pregnano, é um outro 2, né? Aí você não, é outro 2 porque é 2 linhas, é diferente. Rodrigo, para fechar, eu falei que era a última, mas tem mais uma. Uma coisa que me chamou a atenção é esse oxigênio aí, que está com as ligações para trás, nos 2 primeiros ciclos fundidos de 6 membros, ele chama de epóxi. E a gente está acostumado a achar que epóxi é um ciclo de 3, né? Mas aí acaba que não é, né? Cadê o... Ah, tá lá para Logo trás. no início. A de laranja agora. Não, o epóxio ele pode ter mais de 3 sim. Tem nomenclatura para epóxi, eu não tenho usado muito, né? Faz um tempo que eu não uso nomenclatura epóxi. Mas quando você usa aquelas anéis de 3, eles podem adotar até o termo oxirano, que é um termo aceito. Oxirano também. Oxirano e aí o que é ligado a um anel de 3 são substituintes. Mas você pode usar uma cadeia... outra nomenclatura que usa o termo epóxi, e aí você pode indicar a posição que o oxigênio está ligado. Ou seja, ele abre a possibilidade de ter um anel de maior que 3 membros. Abre essa possibilidade, sim. Rodrigo, no caso fica 3-alfa, 9-alfa, porque indicando que esse grupo epóxi está para baixo. Deixa eu localizar aqui no nome. Peraí. Sim. Caiu aqui meu microfone. É isso mesmo.
Não, deve ser sim. É o que eu estou tentando localizar. Tá bem no início, 3,9, exatamente. Esse alfa aí tem relação com a parte histérica, exatamente. Está para baixo. Perfeito. Poxa, muito bom. Murilo, você tem mais algum comentário, alguma dúvida? O Cara, Bruno, deixa eu só falar uma coisa, Bruno. Diga. Deixa eu só ver uma coisa que tinha falado antes. 3. Não, eu estou vendo aquele. Na posição do hidróxido ali, na posição 3 para cima, é beta, tá certo. Era no número 3 que tinha falado? Qual era o que ele É, estava na dúvida? Porque olha eu só. falei errado. É porque o Não, 3 tá certo. alfa ele se refere ao epóxido, né? O beta Não, está ali sim. depois. Não, sim, para cima é beta, ó, repare. O hidróxido Tá está certo. com o beta, o posição 5 metil, ele está com o 5 beta, e tudo que está para baixo do epóxi é alfa. É isso mesmo. É isso mesmo. Entendi. Tá bom? Eu já estou satisfeito aqui, acho coisinha, que já destrinchou. Hã? o triol. O triol, né? Alguém pode ficar com dúvida aqui no triol. Ó, confesso com vocês que esse triol eu tentei entender esse triol. Quando vocês mostraram, o Bruno mandou a estrutura, eu olhei assim rapidinho, olhei triol, mas tudo está triol. Porque eu vejo só 2 hidroxilas. Eu também. Então, Eu, deixa eu ver a posição que está falando. 3, 11 e 20. Mas esse 20, eu não sei dizer qual é a posição 20 para saber. É 20, né? Eu não tô, tá pequeno? isso, É isso, 20 aí. isso. Eu não sei qual é o 20 aí. Porque só para o pessoal localizar, o primeiro triol está aqui, ó. Tem um triol aqui, tem outro triol aqui, não é isso? Gente, eu acho que o terceiro se refere a o carbono 20 é aquele que está ligado ao oxigênio da cadeia principal, que faz o Sim, éster, não é isso? sim, sim. Eu vi agora, eu vi agora. O 20 Esse é aqui? esse oxigênio do grupo alcoxi do carboxilato. Esse aqui que eu É, marquei? ele mesmo, Murilo. Esse é o 20. Esse é o 20. Esse é o Ele é 20 o. do pregnano. Então, é o Tá. 20 desse anel derivado, exatamente. Uhum. Mas ele não tem uma hidroxila, né? Só se ele estivesse se referindo à hidroxila que tinha antes de fazer o éster. Não Exato, sei. exato. Ele tá usando nomenclatura, o derivado da partir do álcool que originou o éster. Uhum. Exatamente, exatamente. É como se ele desse o nome a essa cadeia toda, sem estar ligada ao éster antes, né? Como se fosse as três hidroxilas. Faz a fusão para formar o éster, mas ainda continua usando o termo triol. É. Exatamente. É isso aí. É que eu não tinha me atentado que o 20 era o 20 aí. Exatamente, perfeito. Eu acho que a gente Aí, destrinchou tudo, hein, cara? Foi tudo, ficou bom? Também acho. Ficou sim. bom. Agora, esse tipo de molécula tem que chamar atenção, porque às vezes o aluno fica desesperado e fala, minha nossa, que isso, tem que decorar isso. As pessoas não decoram, porque são milhares, milhões de moléculas, cada uma tem uma certa numeração. Quem trabalha com isso é que sabe. A pessoa trabalha com isso Não, direto, aí ele vai saber a posição das estruturas. Para quem não sabe, tem que ir lá dar uma consultada para lembrar onde é a posição. Tem como não, eu gravar. acho importante, como a gente fez hoje, entender os conceitos, né? O que é esse alfa, o que é o beta, o que é o linha, para quando você vê, não se Isso, assustar. isso. Mas Eu acho que, eu. Fala, Murilo. não, eu acho que fica legal a gente olhar a nomenclatura e ver as correlações, né? Vai batendo. Não é decorar a nomenclatura, porque não acho que não faz muito sentido, mas você saber de onde vem e por que está detalhando, como o Rodrigo colocou aí. Fica massa. Sim, sim, é importante. É importante porque o aluno, às vezes, ele tem que entender como é que ele faz para buscar a lógica na construção. Isso é importante. Eu vou até deixar uma sugestão aqui de você fazer um curso mais avançado de nomenclatura, hein, Rodrigo? Eu assistiria aí numa semana da química. Ó, Fazer umas aulinhas tipo isso, eu acho que eu seria tenho, legal. Você tem um conhecimento bem profundo disso, cara. eu tenho um projeto, assim, não, acho que eu tenho que aprender muito ainda nomenclatura, mas eu tenho um projeto de escrever um livro voltado assim, mais para heterociclos, né, nomeação, porque tem uma parte de numeração de cadeias condensadas, de anéis de heterociclo condensados, que é complexo, é difícil.
eu trabalhei com uma molécula no mestrado. Quem me orientou no finalzinho assim para a defesa foi o Simon. E aí eu perguntei a ele, mas sabe, até hoje eu não entendi como é que se numera, qual é a lógica na numeração desse composto. O Simon, ele não soube responder, ele prometeu no dia seguinte trazer a resposta, ficou 24 horas estudando o assunto só para responder de uma única molécula. E aí depois o pessoal, ninguém me perguntou na banca, eu fui preparado para responder na banca, ninguém me perguntou. Aí depois uma pessoa da banca foi me procurar, falando assim, mas me falei, como é que se chega a essa estrutura? Eu não me perguntei porque eu fiquei com medo de você não saber responder. Mas provavelmente ninguém te perguntou porque ninguém sabia na banca. E acho que ninguém sabia mesmo. Aí eu falei, não, porque era difícil. Então eu penso, eu cheguei a assistir um curso do Bica, que ele deu de vários dias, sobre só nomenclatura assim, mais avançada. O Bica se enrolou nesse tipo de estrutura também. Ele deu uma parecida, ele se enrolou. O que eu acho mais interessante é que quando a gente aprende nomenclatura, a gente sempre vem com as estruturas mais simples ali, né? E você vê que muita coisa que vem dali reflete aqui, como a sequência de numeração, a prioridade dos ligantes. Por exemplo, o anel ligado à carboxila vai ficar carboxilato e tal. São coisas que você vê na estrutura mais simples e aí tu termina trazendo para cá, pô. Não tem uma regra nova porque a estrutura ficou complexa, é isso que eu quero dizer. Não, eu queria, então, agradecer ao professor Rodrigo por todo o conhecimento que ele passou para a gente aqui, né, nessa gravação, e falar que a gente vai chamar você mais vezes aí. Muito obrigado. Pode chamar, porque eu acabo aprendendo mais um pouco. Então, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram aí. E pode me chamar para discutir mais moléculas aí cascudas, tá bom? Rodrigo, brigadão, viu, cara? Foi bom demais, cara. Pô, não tem... Para mim foi uma aula aqui, cara. Embora a gente ficou conversando aqui, foi uma aula para mim. Aprendi uma porrada de coisa. Né? Gostei demais, cara. Também gostei. Gostei da oportunidade. Falou, Então, pessoal. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo. Se vocês tiverem alguma molécula que vocês quiserem que a gente destrinche aqui a nomenclatura, alguma coisa bem complicada, vocês podem passar aí que a gente chama de novo o professor Rodrigo aqui para a gente destrinchar isso aí, descascar esse abacaxi. Falou? Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal.